Olá, eu sou Diógenes Chaves, artista visual, mas também tenho atuado como crítico, como montador de exposições, designer, impressor de serigrafia, produtor, animador, organizador de exposições, entre tantas outras atividades na área de artes visuais. A serigrafia surgiu quando um amigo me levou a um ateliê, isso ainda nos anos 80. Esse ateliê abarrotado de papéis, de camisetas, de tinta, uma coisa meio estranha, mas de início me seduziu, porque a ideia que eu tinha de serigrafia era poder imprimir minhas próprias camisetas. Era fazer aquilo que na época não existia, você ter uma personalização da sua camiseta. Todas as t-shirts que a gente encontrava no mercado eram iguais. E eu queria fazer a minha, com os meus desenhos ou com os desenhos daquilo que eu considerava legais. E esse contato com o ateliê de Alcides Ferreira, ali no centro da cidade, na parte velha, histórica de João Pessoa, abriu as portas e os horizontes para a minha ideia do que seria fazer obras ou trabalhar com serigrafia. Com o passar do tempo eu fui me envolvendo cada vez mais com a técnica. No início eu tinha só noções básicas de como funcionava e ao longo do tempo, na medida em que eu ia me aprofundando, eu fui descobrindo que havia muitas possibilidades de eu trabalhar com a serigrafia. E uma delas era a gravura artística, ou seja, o artista prepara um desenho, geralmente colorido, e aí a gente vai com a técnica da serigrafia aplicando as cores passo a passo, ou seja, primeiro as cores mais claras até as mais escuras. Isso no final ia dar uma serigrafia, ia dar uma gravura em serigrafia com uma tiragem entre 100 e 150 ou até menos cópias. Isso é uma alternativa para a democratização do acesso à arte, ao colecionismo, porque uma serigrafia ela custa bem menos do que uma obra, do que uma pintura original, do que uma pintura ou um desenho do artista. É engraçado porque a serigrafia é uma técnica muito particular na área da gravura. Enquanto a gravura plana, tipo litografia, ou a gravura em relevo, tipo a xilogravura, elas exigem sempre a presença do artista na confecção da obra, a serigrafia não. A serigrafia você pode fazer por correspondência. Você manda o original, o desenho original e a paleta de cores para o impressor e depois vai buscar o resultado. Mas a minha ideia nesse momento era trazer o artista para o ateliê e juntos fazermos uma obra. Ou seja, é como se a gente propusesse uma obra coletiva a 4 mãos. E desses artistas que eu trabalhei, alguns poucos se identificavam, porque a maioria queria apenas fazer uma gravura. Outros não, outros entraram de cabeça na técnica, no processo de impressão. E um deles é Raul Córdoba. Primeiro porque Raul tem um conhecimento gráfico ao extremo. Ele é um excelente artista gráfico, um dos pioneiros, eu acho, que nas artes gráficas na Paraíba, lá nos anos 70, quando ele trabalhou nas primeiras agências de publicidade aqui na Paraíba. Fez cenografia. Então, Raul se mostrava um artista mais próximo daquilo que eu pensava de serigrafia. O que quero dizer é que ele tirava ao máximo tudo que podia de uma gravura. No final, a gravura ia ficar adequada à técnica e ao desenho que ele estava propondo, que na maioria das vezes eram desenhos geométricos. Por causa da serigrafia, eu passei a atuar em paralelo com a questão da impressão sobre tecido.
enquanto eu também imprimia em papel, fazendo gravuras para artistas, eu também fazia impressão em camisetas e em tecido. Inclusive a minha própria produção plástica, as pinturas, eu quero dizer, elas têm como instrumento base a serigrafia, a tela de serigrafia. É como se cada tela servisse para mim como um carimbo e o resultado fosse uma estampa, só que uma estampa única. Essa era a diferença. Porque o princípio da serigrafia é você copiar em série. Pode ser uma série longa, uma série curta, mas em série. E o objetivo para mim era fazer uma obra única. Apenas eu usava o método serigráfico, as características da produção serigráfica. Mas com o tempo eu fui descobrindo, uma pessoa da área de moda, a partir desse momento que eu estava fazendo essas pinturas, uma pessoa olhou e disse: mas isso é uma estampa, isso não é só uma pintura, isso é uma estampa. E eu não tinha ainda deduzido o que ele estava dizendo. Na segunda parte desse encontro, essa pessoa que trabalhava como delegada do Brasil para artistas participarem de feiras de moda na Europa, já me contratou, já me convidou para produzir, a partir daquelas minhas pinturas, para produzir uma série de estampas. E essas estampas que a gente, quando produz para a moda, a gente dá o nome de rapport, que é uma palavra francesa, que ela indica que é a parte que se reproduz numa peça de tecido. Que você vê uma peça de tecido estampada, mas há evidentemente um pedaço daquela peça que se repete. A gente não percebe as emendas, mas o nome dessa parte chama-se rapport, e eu passei a trabalhar com rapport, produzindo serigrafias com temas, uma coisa muito próxima do que eu já fazia nas minhas pinturas. Isso me levou, junto com outros designers da Paraíba, para feiras de moda em Paris, durante quase 10 anos ininterruptamente. A gente sempre estava levando, junto de outros artistas e junto de pessoas que fazem a cadeia produtiva do algodão colorido, do algodão natural, estampas para essas feiras em Paris, em Londres e em Milão. Logo que passei a trabalhar com gravura, passei também a lidar com algo que era não muito comum, que era a obra coletiva, o processo coletivo. Porque sabe-se que o artista visual é um ser não necessariamente solitário, mas ele produz solitariamente. Geralmente ele está lá no ateliê dele e não quer necessariamente a presença de alguém para dividir a sua obra, o trabalho. Ele praticamente se isola para produzir uma série de pinturas, por exemplo. Isso faz do artista um ser individualista, às vezes, egoísta às vezes, mas um ser solitário na sua produção. A gravura não. A gravura requer que haja a participação ou de um técnico impressor ou de outros artistas no ateliê dividindo as tarefas. Esse tipo de trabalho, de colaboração, que eu passei a viver quando convivi com o Clube da Gravura e com a minha produção de serigrafia, me levou a ter um relacionamento muito forte com tantos outros artistas. Isso foi um passo para que, numa primeira oportunidade, eu passasse a trabalhar na administração cultural. Eu passei a coordenar artes plásticas na Prefeitura de João Pessoa, na Fundação Espaço Cultural, porque já era uma tarefa coletiva, ou seja, eu já era amigo dos artistas, eu já era próximo desse trabalho coletivo. Com a minha experiência na produção de eventos oficiais, seja como curador, como organizador, como coordenador de artes visuais, de artes plásticas nas instituições oficiais, eu passei a organizar exposições. Entenda que organizar exposições é uma questão muito administrativa. É quando você faz praticamente a produção, você faz um checklist do que você necessita para fazer aquela exposição, incluindo o catálogo, incluindo a parte gráfica, a divulgação, a montagem, os artistas, os custos, ou seja, as despesas. Essa parte logística toda, geralmente ela é desenvolvida pelo administrador, pelo coordenador. Isso é um passo. O passo seguinte é quando você resolve criar uma exposição, ou seja, de um tema
Isso aí já é curadoria. Isso aí já é quando você tem um tema e a partir desse tema você desenvolve todo o projeto. Isso necessita de uma pesquisa, né? Geralmente uma pesquisa longa, necessita de uma equipe, de apoio de pessoas, de especialistas. Isso já é uma tarefa mais importante e não se dá do dia para a noite. Eu creio que há duas exposições que têm uma força enorme na minha vida de curador. Uma delas é a exposição de inauguração do Centro Cultural Banco do Nordeste em Sousa, no Alto Sertão Paraibano. Eu lembro que na época o Banco do Nordeste estava dinamizando e criando outros centros culturais, além de Fortaleza e Juazeiro, que seria de Sousa e no futuro talvez o de Teresina, possivelmente outro em João Pessoa. Mas o fato é que houve essa incumbência que me foi sugerida por uma pessoa de Fortaleza, do Banco do Nordeste, para que eu realizasse a montagem e a execução de uma curadoria para a inauguração do Centro Cultural de Sousa. Então isso me exigiu uma série de questões, de trabalhos e de tarefas. Uma delas era conhecer o prédio, descobrir qual era a intenção, já que era uma exposição inaugural, qual era a intenção do Centro Cultural. E essas respostas elas foram, ao longo do tempo, me dando a direção, o rumo de como seria a curadoria. Por exemplo, a ideia era mostrar artistas paraibanos no Alto Sertão, artistas locais também, muito importante. E dentro dessa perspectiva de mostrar artistas locais e paraibanos, me veio a ideia de trabalhar com duas temáticas um pouco que academicistas, né? Que é a paisagem e o homem. E aí eu me vali de um texto, de um artigo, de um livro, vários artigos, várias partes do livro, A Paraíba e Seus Problemas, de José Américo de Almeida. E um dos capítulos que ele fala, Terra Ignota, Homem do Norte, eu tomei como base o homem e a terra. E a partir da paisagem e do ser humano, eu fui construindo essa exposição, ou seja, convidei artistas que trabalhavam essa questão da paisagem humana e convidei artistas que trabalhavam com a paisagem geográfica, principalmente do que a gente chama aqui na Paraíba de Cajazeiras a Cabedelo, e em todas as variantes do homem. Essa exposição é muito marcante porque o Centro Cultural Banco do Nordeste ele ocupa hoje uma função importantíssima fora da capital. Outra exposição que considero que tenha sido um marco na minha produção curatorial foi a exposição que aborda as figuras de Hélio Oiticica e Jackson Ribeiro. Essa exposição, esse projeto foi aprovado pela Funarte, projeto Conexão Artes Visuais, teve também verba na época da Petrobras, e essa exposição ela refletia, discutia a parceria desses dois grandes mestres já falecidos. Jackson Ribeiro, um escultor em Teixeira, sertão paraibano, que migrou para o Centro-Sul nos anos 60 e lá surgiu como uma grande revelação da escultura brasileira. Talvez eu acho que a maior revelação da escultura brasileira. O fato é que Jackson se tornou amigo das principais peças da arte brasileira, especialmente no Rio de Janeiro. Figuras como Lígia Clark, Lígia Pape e principalmente Hélio Oiticica eram amigos de carteirinha dele. Inclusive, é verdade que foi Jackson que levou Hélio Oiticica ao Morro da Mangueira. E todos sabem, a produção de Hélio Oiticica, a partir daí, deslanchou e teve outra conotação na cena, na produção dele. Então, esse projeto sobre Jackson e Hélio foi mesmo para resgatar e reconhecer a incrível produção desse artista Fernando Jackson Ribeiro. Aproveito para agradecer ao Centro Cultural Banco Nordeste Sousa pela oportunidade de, deste documentário, apresentar um pouco da minha produção nos últimos 30 anos. Essa parte do... não poderia deixar de falar do aniversário do CCBNB Sousa. 15 anos de atuação
comemorando agora em 2021. Parabéns! Você é muito importante para a cultura paraibana. Para encerrar, vamos assistir o trecho final de um documentário que fiz em 1997, fabricação local, patrocinado pelo Sebrae Paraíba, que foi a porta de entrada para uma bolsa de estudos na Escola de Belas Artes de Marselha, sul da França. Hey.